Então, vamos lá, a aula de hoje é bem bacana, a gente vai aprender a falar sobre parentesco e também depois eu vou apresentar algumas pessoas da minha família e vocês vão ter a oportunidade depois de também apresentar a sua e me mandar, que eu quero conhecer também. Então, vamos lá, eu ensino usando esse método inglês 50+, então tudo que eu ensino eu sempre mostro e sempre pronuncio. Por que tudo que eu ensino eu mostro e pronuncio? Exatamente porque a gente tem essa influência do nosso português. É normal a gente querer olhar ali e querer pronunciar do jeito que está escrito. Principalmente quando você não ouviu a palavra. Porque na nossa cabeça o português está muito fixo, é a nossa língua mãe. Por isso que quando eu vou ensinar inglês, eu sempre mostro o que eu estou falando e sempre vou mostrar ao mesmo tempo que eu chamo de double L. O que é double L? O duplo L. É um L de look e um L de listen. Você sempre vai ver e ouvir a palavra, tá? Isso é para driblar a língua mãe, que sempre vai ser a primeira para nós que somos adultos. Não dá para a gente mudar essa realidade, tá? Sempre vamos pensar em português. Ah, não dá para pensar em inglês, não, gente. Adulto não dá. Só que quando a gente repete muitas vezes a mesma coisa, vai para o piloto automático. A impressão que a gente tem é que a gente não está traduzindo mais. É igual quando a gente está dirigindo um carro que não é automático e dá a impressão que o carro já está naquela marcha que está. A gente nem lembra de ter passado primeira, segunda e terceira. Ele está no automático, tá? E esse automático, ele acontece pela repetição. Por isso que quando eu ensino o inglês útil, o inglês prático, que você sempre vai usar. Nada de vocabulário encher linguiça, que não vai te levar para lugar nenhum. Então, vamos ao vocabulário de hoje. Vocês vão ficar bobos de ver como é que é fácil quando a gente entende o processo. Vamos começar aqui com o vocabulário que pelo menos 50% eu acredito que vocês conheçam. Vamos falar de family. O que é family, Adriana? Family é família. Mas o que é família? Família é quem está dentro da sua casa, tá? Então, aqui, por exemplo, a família começou com esses 4, né? Que era não, né? É o father, a mother, que formam os pais. Adriana, parents não é parentes, não. Parents significa pais em inglês. Faz parte daquele grupo de palavras que parece, mas não é. Parece parentes, né? Mas não é. Parents. Parents significa pais em inglês, ok? Parents. Então, de parents eu tenho father, que é o pai, mother, que é a mãe. Olha bem, father, mother. Esse TH não tem em português, por isso que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer, mas nada que um exercício não resolva, tá? Thank you. Mother, father. Igual o meu nome. O estrangeiro não consegue falar Adriana, ele vai falar Adriana. Significa que o meu nome é Adriana em inglês? Não, meu nome é Adriana. Só que eles não têm esse dri, então a pronúncia para eles fica mais difícil. Para a gente, o TH também fica. Só que não precisa falar igual nativo. Eu só estou mostrando para vocês qual é o movimento que eles fazem com a língua. Não significa que a gente tem que repetir a mesma coisa, tá? Então, começamos aqui com esse vocabulário. Parents, pais, father, mother. Aí vem os siblings, que são os irmãos. Siblings, não interessa se é irmã ou irmão, eu falo siblings. Mas se eu quiser especificar, eu vou falar brother, para irmão, sister, para irmã. E no Brasil, a gente usa muito brother, né? O brother. Como é que chamava aquele programa, gente? Big Brother, né? O grande irmão. Então, brother é irmão, sister é irmã. E filho é son. Parecido com o sun de sol, só que o sun de sol é com U. De filho é O, né? E daughter, se for o inglês britânico, ou daughter, se for o inglês americano, que é filha. Eu acredito que a maior dificuldade do adulto aí talvez seja saber filha. Porque eu acho que son, muita gente sabe por causa do palavrão, né? Todo mundo fala filho de uma cadela, aqui em inglês,
A palavra bitch é cadela em inglês. As pessoas traduzem como um palavrão, mas é o feminino de dog. Dog e bitch. E aí as pessoas aprendem a falar o son, né? De filho, tá? Então, mas o son é bem parecido com o sol, de sun, de sol. Então, tem o filho, que é son, daughter, que é filha, sister, que é irmã, brother, que é irmão, e siblings. Bom, a gente vai partir daqui. Eu garanto para você que se você souber esse quadrinho aqui, vocês vão aprender mais 16 palavras no estalar de dedos com o que eu vou ensinar para vocês usando o meu método inglês 50+. Prontos? Então, bora lá. Bom, partindo daqui, nós vamos ver o que aconteceu com essa família, né? Não vamos falar do hoje, tá, gente? Não é revista de fofoca, é mais para a gente aprender o vocabulário aqui. O que aconteceu com essa família aqui que começou com esses 4? Bom, os 2 filhos se casaram, né? Não vamos falar se divorciou ou não divorciou, não, né? Que eu não sei quando você está assistindo essa aula, daqui a pouco pode ser até que o Júnior esteja divorciado também, né? Porque a Sandy, nessa aula que eu estou gravando, já está. Então, esquece essa parte da fofoca, das revistas de fofoca. Vamos focar aqui o que aconteceu com essa família, né? Os 2 filhos se casaram. Casados em inglês, married. I am married, eu sou casada, né? Então, married. E eles casaram na lei, segundo a lei lá. Então, lei em inglês, law. Law. Então, eles estão casados na lei, in law. Agora, tudo aquilo que a gente aprendeu aqui, ó, tá? O que a Noeli é da Sandy, o que é o Chororó, né? Eu confundo os dois. O que o Chororó é do Júnior, tá? Tudo que a relação que eles têm entre eles, com os novos integrantes da família, vai ser o mesmo nome, só que vai ser in-law. Olha que interessante. A Noeli, ela passa a ser mother-in-law do Lucas e esqueci o nome da mulher do Júnior. O Chororó passa a ser father-in-law, acho que é Mônica, dela e do Lucas. Então, eles são father e mother dos filhos e se tornam father e mother-in-law dos agregados, tá? E os filhos é son e daughter, o genro passa a ser filho, mas filho in-law. E a nora é filha in-law. Olha que legal. E os irmãos, né? Eles passam a ser do cunhado e da cunhada, sister também, só que in-law. E o brother in-law. Fala-se, não é fácil demais. Só de você saber que tudo que é do seu marido é seu in-law. Tudo que é seu é do seu marido in-law. Tudo que é da sua esposa é seu in-law. Tudo que é seu é da sua esposa in-law. Não é muito fácil? Muito legal, né? Tá? Então, aqui nós temos nora, daughter-in-law. Ok? Cunhada, sister-in-law. Ah lá, genro, son-in-law. Cunhado, brother-in-law. Sogro, father-in-law. Sogra, mother-in-law. Tá claro isso? Então, quando uma pessoa se casa, ela passa a ter tudo que o marido tem, tudo que a esposa tem in-law. É brother do marido? É brother-in-law dela. É sister do marido? É sister-in-law dela. É mother do marido? É mother-in-law dela. É father do marido? É father-in-law dela. Ok? E o genro e a nora passam a ser filho e filha. Só que in-law. Son-in-law, daughter-in-law. Tem isso aqui que é importante. Não confunda parents com relatives. Parents é pais. E parentes é relatives. Eu brinco assim, que parente é relativo. Não precisa esquecer, tá? Não é todo mundo que merece ser tratado como parente, não. Parente é relativo. Gente, essa brincadeira é só para te ajudar a memorizar, tá? Então, parente em inglês, relatives, e a palavra parents, que parece parentes, significa pais, né? Então, aqui, esse garotinho está junto com os pais dele, ó, os parents. E aqui o garotinho está junto com os
relatives dele, que são os parentes. E family? Family é dentro da mesma casa. Né? Uma family começa ali com pai, mãe e filhos, depois os filhos se casam e formam outras families. E quando todo mundo se junta, são os relatives tudo junto. Ok? Bom, então, quando a família se dissolve por algum motivo, né? Nós vamos ter aqui outros vocabulários. Daqui eu tenho uma família que era uma família comum, né? Super tradicional lá no meio artístico. Que eu tenho aqui a Cláudia Raia, o Edson Celulari e os filhos, né? Então aqui eu tenho a daughter, que a gente já sabe agora, son, que a gente já sabe que é filho, mother e father. E filhos, a gente pode chamar de children. Quando eu não quero especificar se é filho ou filha, eu falo children, ok? E se eu tirar esse RN do final, se eu deixar só até o D, a pronúncia é child, child, que daí é criança. Criança, child. Children é plural, crianças ou filhos. I have 2 children. Para não falar que eu tenho 2 filhos, em português a gente usa o masculino, né? Para especificar filhos, sem falar se é homem ou mulher. A gente sempre leva para o masculino, plural. E em inglês, aqui não leva para nada. Não vou falar sons, eu vou falar children. Que son é filho, homem, daughter é filha, mulher. Quando eu falo children, crianças ou filhos em geral, tá? E aí, o que acontece quando uma família se dissolve aí? Ou por um divórcio, ou por uma viuvez. É igual o pneu furado, gente. As pessoas vão lá e trocam. Ou não, né? Dizem que geralmente é mais comum a mulher que fica viúva permanecer viúva. Homem é mais difícil permanecer viúvo, né? Agora, divórcio aí tá todo mundo... É comum a gente ver mais casos de divórcio, pessoas recomeçarem a vida, né? Eu mesma estou no meu 2º casamento. Então, olha, dissolveu a união, o que acontece? É igual pneu furado, a pessoa vai lá e coloca um step. Quem se deu melhor, hein? Agora é a hora da fofoca. Cláudia Raia ou Edson Celulari? Ai, gente, eu acho que o Edson se deu bem, né? Mas, enfim, importante todo mundo esteja feliz, não tem nada a ver com isso, né? Não vamos fazer uma gossip. Tem aquela seriado lá, Gossip Girl, que tinha, que era a garota do blog, gossip vem de fofoca. Vou virar fofoqueira aqui. Mas vamos lá, então, o que acontece quando alguém morre ou quando alguém fica viúvo ou alguém se separa? Geralmente, a pessoa vai lá e coloca um step, né? Então, agora, guarda isso. Se a pessoa está num 2º casamento ou ela colocou um step na vida dela. A partir de agora, adivinha? Todo aquele vocabulário que a gente aprendeu lá no começo, bora botar step nele e tá tudo pronto. Olha só. Lembra das stepmothers? Das histórias em quadrinho? Olha lá, Branca de Neve tinha uma stepmother. E ela era o quê da madrasta? Uma stepdaughter. Né? A Cinderela tinha uma stepmother. E o que ela era da madrasta dela? Ela era uma stepdaughter. Né? Então é só colocar step antes. Olha que moleza. Vamos lá então. Voltamos para a fofoca. Aqui nós temos a família unida na formatura da filha da Cláudia Raia, que foi lá nos Estados Unidos. Olha que chiqueza. Então, o que eu tenho aqui? Tenho a esposa do Edson Celulari, que ela é stepmother dos filhos deles, e tem aqui o marido da Cláudia Raia, que ele é stepfather dos filhos deles. E aqui ainda tem o filho dela, a filha dele, né, no 2º casamento. E aí, o que a Sofia é? A Sofia é stepdaughter da esposa do Edson e a stepdaughter do marido da Cláudia. E o que o Enzo é? O Enzo é stepson da esposa do Edson e stepson do marido da Cláudia. Olha que moleza, todo mundo colocou step, tá tudo resolvido, gente. Fala-se inglês, né? Não é fácil. Olha o português, o coitado do estrangeiro aprendendo madrasta, enteada, enteado. Olha, gente, coloca step antes, tá tudo certo. Ah, inglês é muito difícil. Difícil para quem? É o seguinte, tá? Isso que eu estou explicando para vocês é só para ajudar a cachola aí. Não existe. Step em inglês não é step.
Tá bom? É só para ajudar vocês a colocarem isso na cabeça. Step em inglês é spare, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, não vai falar que a Adriana falou que step é step, porque não é. É só para ajudar vocês a aprenderem esse vocabulário. Não fica fácil assim? Show, né? Tá? Então, vocês notaram que vocês aprenderam mais 4 palavras assim? E vai aumentando o vocabulário. Cada coisa que você vai entendendo, a coisa vai tomando outro tamanho. Tá bom? Não, vamos lá. Então, aí, cada um ganhou seu filhinho. O que é normal acontecer quando nasce uma criança? A gente vai batizar a criança, não é? Então, o que teve lá? Teve lá o filho da Cláudia, o filho do Edson, tinha que batizar as crianças. Quem que a gente leva para batizar as crianças na igreja, né? Na religião católica aí? Tem os padrinhos, que representam os pais perante Deus. Deus em inglês, God. A diferença de God para Deus, de good, que é bom, são 2 Os, o good, tá? Posso falar God is good, Deus é bom. Então, God com O, good com 2 Os. Show? Então, agora a gente vai pegar todo o vocabulário que a gente aprendeu de pai, mãe, filho e filha e vamos colocar Deus antes. Prontinho. O que eu tenho agora? Eu tenho madrinha, godmother, padrinho, godfather, afilhada, goddaughter, afilhado, godson. Não parece mágica, gente? Quando que você vai aprender, né, esse tanto de vocabulário assim? Eu fico pensando no estrangeiro aprendendo português, é muita maldade nossa. Português é muito difícil, né? Show! Então, como é que eu vou lembrar? Ué, padrinha perante Deus. Deus em inglês, God. Mete God antes. Separou, coloca step. Coloca step antes. Tá vendo como é? Ah, casou é na lei. Na lei é em law depois. Pronto. Partiu daí, só alegria. Mas não acabou, tem mais vocabulário. Quem são os grandes das nossas famílias? Quem são as pessoas assim? Eu não sei para vocês, mas se a gente for pensar, quem é a pessoa que geralmente a gente tem, quando a gente é criança, a gente tem adoração, loucura? Quem são os grandes da nossa família? Aquela pessoa assim que a gente tem aquele carinho, aquele amor que não cabe no peito quando a gente é criança. Quem é que não tem loucura pelo avô, pela avó? Quem teve a felicidade, né, de ter essas pessoas na família? Infelizmente, algumas pessoas não conheceram, mas é a loucura da nossa vida. Eles são grandes. Então, a gente vai colocar um grande antes e vai virar o avô e a avó. E se eu colocar esse grande antes do filho e da filha, vira o amor maior do mundo, e eu posso falar com propriedade que é neto e neta. O bicho amado, que é esse negócio chamado neto, né? Eu falo do meu neto em qualquer momento do dia, da noite, com qualquer pessoa, ó, na live, ó. Ele tem 3 anos e eu me emociono do mesmo jeito. Só de falar da existência dele. Se eu olhar aqui para minha casa, só dá tel para tudo quanto é lado. Até no braço, olha, eu tenho meu neto tatuado aqui. Então, é grande, né? A minha avó da minha vida. Então, se eu colocar o grand antes da palavra parents, vai virar avós, que parents não era pais? Então, grandparents, avós. E se eu colocar o grand antes de father, vira avô. E se eu colocar grand antes de mother, vira avó. Se eu colocar grand antes de filho, antes do son, vira neto. E se eu colocar grand antes de daughter, de filha, vira neta. E grand antes de child, ué, vira neto sem especificar se é neto ou neta. Então, grand é essa coisa do não cabe no peito. Então, fica por conta das avós e dos netos e dos avós. Agora, e se for maior que isso? Aí você coloca um great antes. Lembra do Alexander the Great, Alexandre o Grande?
Aí o great é aquele maior ainda. Como é que você tá? Great. Great é muito bem, é maior. Então, se a gente coloca um great antes do grandmother, antes do grandfather, vira o biso, a bisa, o bisneto. É só colocar great. E se for tataravô, coloca 2 great antes. Fica great, great grandfather, great, great grandmother, great, great grandson, great, great granddaughter. Gente, olha que moleza. Então, os maiores ainda são great grandparents. É o great grandfather, great grandmother. Great grandson é o bisneto. Great granddaughter é bisneta. Show esse vocabulário? Muito fácil. Hein? Bacana, né? Agora, gente, tem um vocabulário. Se vocês tiverem uma ideia para me ajudar a explicar, vocês me ajudam, porque eu não consegui inventar historinha para esses daqui. Esses daqui ficaram sem historinha para contar. Que é marido, husband, esposa, wife, uncle. A única coisa que eu sei é essa marca aí de Uncle Ben's, né? Tia, aunt, que é muito parecido com formiga, que é ant. Nephew, sobrinho. Niece, sobrinha, que é muito parecido com nice, que não tem o E. E primo, que tanto faz primo ou prima, é igual que é cousin. Vou pronunciar de novo. Mas esses daqui, eu não consegui, mas também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavrinhas, né? A gente já viu 24 que vocês aprenderam ali, brincando. Então, essas 7 aqui é brinde para vocês inventarem uma história para você decorar elas, tá? Não consegui. Já tentei, ainda não, um dia ainda vou achar um jeito de explicar isso aqui. Com alguma coisa que todo mundo conheça. Porque para o estrangeiro é fácil, porque eles têm marca tia não sei o quê, sabe? Aí fica fácil lembrar. Né? O tio aqui do uncle, tem lá aquele tio Sam, aquela foto tradicional do americano que fica I want you, quero você, é o tio Sam, o famoso tio Sam. Né? Tem o tio Patinhas em inglês, que está escrito uncle ali no gibi, mas para a gente não conseguia achar nada que ajudasse, tá? Então, vamos lá. Husband, wife, uncle, aunt, niece, cousins. Vou falar mais uma vez. Husband, wife, uncle, aunt, nephew, niece, cousins. Ok? Depois, quem está assistindo aí, assiste depois gravado de novo, anota a pronúncia de um jeito que você vai memorizar. E agora eu vou apresentar para vocês my family, tá? My husband, Delson, and I. Okay? This is my family. My husband, Delson, and I. My daughter, Mariana, and my grandson, Theo. Theo is 3 years old. Okay? My daughter, Mariana, and my grandson, Theo. Patrulha canina, gente. Isso aqui é a loucura da criançada hoje em dia. Só. E Delson is Mariana's stepfather. Então, o que eu falei aqui? Mariana's stepfather? Como assim? Quando eu quero falar que alguma coisa é de alguém, em inglês eu falo assim, ó, o nome da pessoa, o apóstrofo S mais a posse. Por exemplo, Bob's Snack Bar é a lanchonete do Bob. Maria's Dog é o cachorro da Maria. Gente, por que vocês acham que McDonald's só é McDonald's? É a mesma coisa do Bob's. Só que tá tão claro que é a lanchonete do McDonald's que ninguém mais fala o snack bar, fala só McDonald's, fala só Bob's. Entende? Mas o certo é o nome, apóstrofe S e do que se trata. Então, aqui é Mariana, o apóstrofe S e do que se trata. O que o Idelson é da Mariana? Ele é padrasto da Mariana. Então, Mariana's stepfather. É assim que eu apresento as pessoas. Ok? Então, Idelson is Mariana's stepfather. Idelson é do meu segundo casamento. E Mariana is Idelson's stepdaughter. Aí, this is Mariana's family. Rodrigo is my son-in-law. And Theo
is the love of my life. Então, Rodrigo is my son-in-law. Rodrigo is Mariana's husband. Rodrigo is Thel's father. Entende? Você coloca o nome da pessoa e o tss para você apresentar. Ok? Vocês depois vão apresentar a família para mim, que eu vou querer conhecer, hein? Então, olha, this is Mariana's family, não é mais minha família, já é a família dela. Ok? Agora aqui faz parte da minha family também, gente. Vamos lá. They are border collies. This is Gaia. She is 12 years old. Olha, gente, essa aqui é a minha 50 mais peluda, ó. Cada ano do cachorro vale 7, né? Se ela tem 12, ela tá com 84. É desistino, não sei a idade do Tino. Se eu mostrar para vocês o jeito que essa criatura chegou aqui em casa, vocês não vão acreditar. A gente adotou. Ele apareceu aqui na porta, petição de miséria. Depois eu mostro para vocês. E eu não sei a idade dele. Eu acho que ele chegou aqui com uns 2 anos. Então ele deve estar beirando 6 agora, porque ele é bem mais disposto do que a Gaia. Eu tive que tirar o pelinho dele para cuidar da pele dele. Olha que cara de triste, gente. Olha isso. Judiação. Aí, de magrela, eu tive que tirar os pelinhos dele. Olha a magreza que ele tava, dá para você ver a costelinha, ó. Olha que pecado. E eu localizei a dona dele, tá? Ela falou, pode ficar com ele, tá enchendo minha casa de pulga. Olha que judiação. Poucos meses depois, ele já tava essa lindeza. Agora todo mundo quer, né? Tá lindo? Mas chegou aqui, indigente, coitado. Vamos voltar lá. Esse é o Tino. E ele chegou aqui no dia 14 de fevereiro de 2021. E 14 de fevereiro é dia de São Valentino. E aí, o que, que a gente fez? Colocou o nome dele de Tino, por causa de ser dia de São Valentino, que é o dia dos namorados em todo mundo, né? Valentine's Day. Então, o Tino é por causa do dia que ele chegou aqui. Tá? Então, Adriana, mas você usou chi para cachorro, pode? O normal é você usar it para animais ou coisas inanimadas, né? Mas quando é um animal de estimação, você pode usar ri para macho e chi para fêmea sem problema, tá? My mother geral. Daí, pareço com ela, gente? Conte para mim, pareço com a minha mãe? Ai, que saudade, mãe. Brincadeira, hein? My mother died. A minha mãe morreu. My mother died in 2009, em 2009. This is my father, Toninho. He is 82. Olha que bacana. Hoje é a nossa terceira aula, vocês estão entendendo um monte de coisa que eu estou falando já. E aqui, this is my grandmother, Luzia. Gente, essa daqui que eu falo dela direto, quem me acompanha há um tempo aí na internet sabe que se eu trabalho hoje com 50 a mais, pelo amor que eu tenho pelos 50 a mais, mas essa mulher aí sempre foi minha melhor amiga. Minha paixão me ensinou a viver mais leve. E aqui eu coloquei foto de 2 coisas que ela adorava fazer. Jogar bingo, que era a loucura dela, e a feijoada com pinguinha. Ela está querendo que eu beba pinga aqui, ó. Essa é a dona Luzia. She died at 96. Ela morreu com 96 anos em 2021, em 21. Cheio de saudade. This is my sister, Alessandra. My brother-in-law, Alessandro. Olha a coincidência, gente, os dois com o mesmo nome. And my nephew, Rodrigo. Tá? O único vocabulário aqui, ó, que não tinha como explicar nephew, é o sobrinho, né? My sister, Alessandra, my brother-in-law, Rodrigo, and my brother-in-law, Alessandra, and my nephew, Rodrigo. And this is my brother, Ademir. My sister-in-law, Ivana, and my nephews, Nando and Pedrinho. Gente, ó, sou eu, né? O nosso sorriso com dentinho quadrado, com bruxismo, igualzinho, né? Eu acho super parecido com meu irmão. Então, this is my brother, my sister-in-law, and my nephews, Nando and Pedrinho. Olha que legal, dá para você apresentar a sua família para mim, hein? They are my nephews. They are cousins.
são os meus sobrinhos e eles são primos. Nenhuma niece, gente, só menina, só nephews. This is my father and my stepmother, Maria. Falando para você, quem fica viúvo é mulher, homem não fica viúvo, não. Ó. Father and my favorite cousin, Edilson, and his wife, Luísa. Todo mundo tem um primo favorito, não tem? E nós éramos os favoritos da minha avó, com certeza. Minha avó criou meu primo. This is my father, como eu falei para vocês, era aniversário dele. My aunt, Helena, and my uncle, Zé Carlos. São os irmãos do meu pai, né? My aunt, Helena, and my uncle, Zé Carlos. Aunt Helena is my godmother, too. Agora, gente, esse uncle aqui é fora da curva. Sabe aquele Zé Carlos, my favorite uncle? Sabe aquele tio que faz você passar vergonha? Ele fazia a gente passar vergonha, gente. Ele fazia palhaçada. Fazia não, ele faz palhaçada. Eu vou mostrar a foto do meu primo. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Esse aqui é o meu primo rico. Eu brincava que eu era prima pobre, ele era o primo rico. And he is Zé Carlos' son, né? Elton is my rich cousin. He is Uncle Zé Carlos and Aunt Eliana's son. Tá vendo que aqui tem o Zé Carlos e Aunt Eliana, que é para ficar numa mesma linha. Aqui tá parecendo que são duas coisas, mas não, é a mesma coisa. Eu coloquei tio Zé Carlos e tia Eliana, e só a tia Eliana levou apóstrofe S. Por quê? Porque o Elton é filho dos dois. Então, se tem um cachorro com 10 donos, eu vou falar os 10 nomes e só o 10º nome que vai levar apóstrofe S. Porque significa que aquela coisa é de todo mundo, tá? Então, he is Uncle Zé Carlos and Aunt Eliana's son. Ele é filho dos dois. Então, só o último que leva apóstrofe S. Tá bom? E agora contando a palhaçada do tio. Aqui foi um torresmo que um cousin, que cozinha muito bem, fez no aniversário do meu pai, maravilhoso, torresmo de rolo, né? E ele palhaçada comendo, mas a palhaçada mesmo foi no casamento do meu primo rico. Meu primo rico casou na Jamaica. Olha eu aqui na Jamaica, gente, que chiqueza. E o meu tio não falava nada de inglês, nada. Aí quando eu cheguei no casamento, meu tio, vem cá, né? E aí eu virei a intérprete dele. Mas ninguém falava inglês ali ele falava português do hotel, né? E meu tio fala muito palavrão, gente. Vocês vão me dar licença para falar um palavrão agora, tá? E aí ele falava assim, ô, seu filho da puta, traz cerveja pra mim, não sei o quê. Em português. E os caras, oh, Mr. Tavares, ok. Mas eles não entendiam como meu tio estava falando palavrão, entendeu? Aí meu primo, pai, pelo amor de Deus, vai ter alguém aqui que fala português, pelo amor de Deus. E o tio... Então, ele é aquele tio que sempre fez a gente passar vergonha, sempre fez palhaçada. É o Uncle Zé Carlos aí. Depois eu vou dar um pedaço dessa aula para ele assistir. E aqui é Elton, my rich cousin, Ana Luísa, Elton's wife, né? Aunt Eliana, maravilhosa, essa minha tia, parece que dorme no formol. Foto dela de 1000 anos atrás é a mesma coisa. And my uncle Zé Carlos, o palhaço da família. Literalmente, gente, ele é o palhaço da família. This is my father-in-law e Delson. Só existe os dois de Delson no mundo, né? O meu marido e o pai dele. This is my father-in-law e Delson. And Fátima. Fátima is my husband's stepmother. Tá vendo que aqui, ao invés de falar Fátima is Delson's stepmother, eu poderia confundir vocês, porque para ele é Idelson, quem que é Idelson? Então eu falei que a Fátima é madrasta do meu marido. Ao invés de colocar o nome, eu coloquei quem aqui? Meu marido, tá? Então, Fátima is my husband's stepmother, aqui. E aqui eu tenho, olha, os dois filhos da Fátima. Então, they are Idelson's stepchildren. São enteados do Idelson pai. Aqui, ó. O meu favorite uncle, dá para entender porque ele é o tio favorito, né? Ele e o meu pai curtindo o carnaval. Isso aqui foi ano passado, gente. Olha, o meu pai com 81 e meu tio com 70.
É por isso que ele é o tio favorito, porque ele faz meu pai sorrir. Ele faz todos nós, né? Sorrimos. Então é maravilhoso. E aí eu termino a nossa aula de hoje com God bless our family and relatives.